Olá, players! Começou! Olá, vocês, tudo bem? Hoje, quinta-feira de carnaval. Aqui é, né? E aí, pessoal? A gente vai começar então falando do assunto que a gente está lembrando vocês nas redes sociais a semana toda, que é o workshop liberado de game terapia imersiva. Então, a gente liberou mais uma vez, mas só fica disponível até o dia 29 desse mês. Então, aproveitem, assistam, viu? Que a gente pode tirar todas as dúvidas. Quem assistiu o workshop tiver alguma dúvida, algum comentário, pode fazer. Quem for entrando, diz pra gente se o som tá bom. Isso. Digam aí. Dá um ok pra gente. Se o som tá ok, se tá dando pra escutar bem. Deixa eu ver aqui nesse teste. Diz pra gente se o som tá bom. Parece que tá, né? Parece que tá tudo bem. Então, lembrando, o workshop de game terapia imersiva é disponível até 29 de fevereiro. No link da nossa bio. No link da bio. Cliquem lá, quero assistir o workshop. Isso. E vocês vão receber os links pro workshop, viu? São 3 módulos, o último é todo prático. Então, recomendamos que vocês assistam até o fim. Ele não é muito curtinho, então assistam com antecedência. É mais de 1h30 de workshop, então assistam com antecedência, não deixem pro último dia, para garantir que vocês possam aproveitar o conteúdo. E assistir mais do que uma vez, né? Se tiver alguma necessidade. É o mesmo que a gente colocou em dezembro. É o mesmo de dezembro. Esse é o mesmo de dezembro. A gente está disponibilizando mais uma vez. Para quem não assistiu, pra ele quem completo. Não assistiu, várias pessoas pediram porque não tinham assistido até o final, outros não tinham conseguido assistir em dezembro, mas... Foi um presente de Natal. A gente resolveu... Estendido. Aí a gente resolveu, então, disponibilizar mais uma vez. Isso. Aquele mesmo. Então, quem não assistiu, aí, Monique, Oba, assista. Isso aí. Mas não deixa pro último dia, tá lá, então. Perdeu o último. Foi o que aconteceu, aí não viu a prática. Pessoas, tem a prática no último, tá verdade. lá. E é uma prática bem legal, né, Adriana? Tem a parte de ortopedia, algumas coisas de neuro, de uroginecologia, tem bastante adaptação, bastante dica. Alguns equipamentos como usar. Então, quem pediu o anterior e não conseguiu assistir, é capaz que no link da bio não consiga se inscrever, porque já tinha se inscrito antes. Para essas pessoas, a gente encaminhou os links por e-mail. Agora, início de fevereiro. No início de fevereiro, todos os links foram encaminhados por e-mail. Então, olhem na caixa de spam, na caixa de todos os e-mails. Se vocês não encontrarem o e-mail e não conseguirem o link pelo link da bio, manda um direct pra gente com o e-mail de vocês. Isso, a gente reenvia. Tá bom? Que a gente encaminha para quem perdeu. Então, deem uma olhadinha lá, não deixem pra última hora. E tá super legal, gente. Tá fineza pura mesmo. E um monte de gente que assistiu já usou imediatamente, então já testou com os pacientes, já viu o resultado, já contou os resultados pra gente. Foi muito legal mesmo. Então, aproveitem. Conseguiu fazer adaptações, né, em cima do que a gente passou. Conseguiu, né, adaptar para outros criar pacientes, outras coisas, além das práticas que a gente mostrou. Muito, muito bacana. Então, confiram lá e indiquem para as pessoas que possam não ter visto, né? Boa mesmo, Adri. Que possam não estar sabendo que ele está disponível até o final do mês. Isso. Compartilhe os links. Para as pessoas poderem se inscrever no link da nossa bio e receber os links do workshop. Tá? E a gente está preparando para março uma novidade nova, agora nova. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que em março, no comecinho do mês, a gente já divulga um conteúdo novo, tá? Isso e aí. aí vocês vão gostar também, vai ser ótimo. E agora? Senão eu vou fazer spoiler. Tudo bem, eu super adoro, super joinha pros spoilers. Estamos à disposição para perguntas, viu? A gente não pôs um tema fixo nessa live, porque é uma live de carnaval, então a gente deixou livre para as pessoas que entrassem poderem tirar suas dúvidas, fazerem perguntas sobre como a gente usa game terapia, sobre o que vocês tiverem dúvida mesmo, se vocês já usaram, se não usaram, o que vocês pensam sobre isso, né?
Exatamente. Então, A fiquem gente à também vontade. falar algumas coisas do que a gente tem vivido recentemente, né? Com essas novas coisas que a gente está propondo aí para março. A gente pode contar umas coisinhas, né? Não pode contar tudo, senão não vem a surpresa. É, mas fiquem à vontade, Tá. viu? Uma coisa que eu acho que é legal a gente começar falando é que era uma coisa que eu tinha dúvida quando eu comecei a trabalhar com videogame, né? Quando a gente começou a dar os cursos, a gente começou em 2014, né, Adriana? Isso ainda não era regulamentado, né, como uma atividade terapêutica mesmo do profissional, do fisioterapeuta, né? E só em 2015 o COFITO reconheceu mesmo como a gameterapia como um recurso terapêutico da fisioterapia, né? E da terapia ocupacional, como recurso terapêutico, tá bom? Então o nosso conselho reconhece. Mas quando eu comecei as pesquisas, a estudar mais isso em 2010, era muito difícil, inclusive, ter publicações por causa disso, porque você não tinha um reconhecimento, né? Então, o reconhecimento veio em cima das publicações, de que realmente Das evidências. tem evidência, exatamente. E hoje a gente tem um acórdão, se vocês quiserem pesquisar, é o acórdão 38 de 2015. Foi em 2015, para vocês observarem que já tem um tempo, tá bom? Do Conselho Federal, então, de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, onde ele coloca a gameterapia, então, reconhecida como um recurso terapêutico, né? Isso é um ponto positivo, porque se a gente olhar nas tabelas de honorários, de lá para cá, de 2015 para cá, a gameterapia entra nos honorários, como possibilidade de cobrança, né? Porque isso é reconhecido, é uma atividade reconhecida para da nossa área de profissão, né? E a gente vê que as pessoas usam com base nisso, mas às vezes não conseguem, porque isso não é visto na faculdade, né? Tem dificuldade de colocar isso em prática, né, Adriana? De criar estratégias para trabalhar dentro da sua área com videogame, porque há uma distânciazinha entre usar o recurso como brincadeira, como entretenimento, eu vou dizer uma distância zona, tá? E usar o recurso terapeuticamente, né? Para que ele tenha resposta efetiva, é completamente diferente. Então, a partir do momento que ele foi reconhecido, a gente vê que alguns profissionais utilizam, né? Mas o direcionamento para que o foco seja terapêutico, ele tem que ter uma abordagem que não seja só recreacional. Você não pode usar como recreação. Então, quer falar um pouco mais disso, Adri? Quando a gente pensa na dificuldade dos fisioterapeutas de iniciarem o uso da gameterapia, do videogame com finalidade terapêutica, como exergame, né? Então, o videogame a partir de exercícios, de movimentos corporais, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é esse fato exatamente de que Karen falou, no sentido de que as pessoas ainda têm essa ideia de que o videogame só serve para lazer, né? Então, isso vem muito antes, assim, isso é muito claro para todo mundo. A gente até costuma dizer que esse é um recurso que você não precisa explicar para o paciente o que é, né? Tem muitos recursos que você precisa, né? Você vai propor um recurso e ele fala, para que serve isso? Que aparelho é esse? Que equipamento é esse? Né? O que ele faz? Como você vai aplicar em mim? Enfim. Exatamente. O paciente não conhece os recursos fisioterapêuticos na maioria das vezes, mas quando você fala, hoje a gente vai usar videogame, eu vou tratar o senhor, a senhora, né, com videogame, ninguém tem dúvida do que é. Então, mas fica aquela cara assim, nossa, mas como? É porque os pacientes também não sabem que é um recurso que pode ser utilizado pela fisioterapia. Mas, então, não é só o paciente que também enxerga o videogame como um brinquedo. Os fisioterapeutas também. Então, e eu acho que tantas pessoas, eu acho que tantos fisioterapeutas já tentaram usar e não tiveram sucesso, porque não tinha um método, porque não tinha uma sistematização para seguir. Uma sistematização, exatamente. Não tinha uma sequência lógica, um raciocínio clínico em cima do videogame. E aí, assim, no fim ele não funcionou, porque
Se isso não acontecer, se não tiver a metodologia, se não tiver sistematização, se a pessoa não estiver raciocinando com a base da game terapia, não vai funcionar. E aí as pessoas começaram a dizer, videogame não funciona. Ah, eu já usei, não funciona. Ah, eu já usei, mas não funciona. Então, tem fisioterapeutas que compraram, usaram e deixaram de lado na clínica, como se fosse um recurso de menor valor do que os outros, não insistiram, enfim. Então, eu acho que ainda tem isso que não faz sentido pra gente, na verdade. A gente entende o videogame com um poder tão transformador que isso não faz mesmo sentido. A gente entende como o exercício pode ser diferente, pode ser mais completo, pode ser mais complexo e com isso uma velocidade de reabilitação menor, né? Ou maior, na verdade. O paciente melhora em menos tempo, consegue os seus objetivos mais rápido, fica mais satisfeito, valoriza o fisioterapeuta, né? Te reconhece como uma referência, porque é diferente de tudo que ele já viu, né? Isso te dá uma autonomia e um controle sobre tudo, até sobre quanto você vai cobrar na sua sessão, muito maior, porque você é diferenciado, né? E o paciente vai aderir, né? Se você fizer um trabalho organizado mesmo, um trabalho bem feito, você sabe sequenciar as ações dentro do jogo, por que você está fazendo, em que fase da reabilitação você está, em que momento da terapêutica você está, o paciente vai perceber que ele melhorou e a adesão aumenta muito, assim, diminui faltas. Nas pesquisas, assim, a gente vê o paciente, ele não falta, e quando ele precisa faltar, ele avisa com antecedência para ele poder repor. Ele quer voltar. Exatamente. Ele quer a próxima fase. E ele não quer só voltar sozinho, não. Ele quer voltar levando a família inteira para ver a sessão dele, para ver como ele tá fazendo mais pontos, como ele tá melhorando, entendeu? Isso é muito gratificante. Eu sei que a gente, como fisioterapeuta, a gente já se sente gratificado demais com a profissão. É um dos profissionais, assim, o fisioterapeuta, dentro das profissões da área de saúde, dentro de uma pesquisa, é o que se sente mais gratificado com a profissão. E a gente vê mesmo os pacientes melhorando com a nossa abordagem. Agora, imagine o quão gratificante vai ser você ainda encontrar com um recurso lúdico, criativo, divertido, uma oportunidade de fazer com que o paciente consiga realmente se engajar na terapêutica e que a resposta seja muito mais favorável ainda. Sim. Né? Então, e é por isso, aí eu vou só relembrar para quem está entrando agora, como algumas pessoas entraram agora, que com base nas evidências, tem um acórdão, que é o 38 de 2015 do Conselho Federal, tá, de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que reconhece a gameterapia como prática terapêutica, e o texto diz assim: a realidade virtual e a gameterapia estão listadas entre as modalidades terapêuticas que visam recuperar a capacidade para a realização de tarefas por promover facilitação do aprendizado motor, que é uma coisa que a gente está falando o tempo todo, num ambiente, olha lá, multidimensional, depois a gente vai falar desse multidimensional, e multissensorial. Então, olha o que o videogame consegue fazer. Ele consegue trabalhar. Claro que é uma realidade virtual, já é dimensão, né, Adriana? Você já é diferente. Já é diferente do ambiente real, desse ambiente físico que o paciente se encontra. Você já colocou ele em outro lugar. Já começa que você coloca ele em outro lugar. Né? Exatamente. Mas ele também é multidimensional porque ele trabalha nas dimensões do sujeito, nas dimensões física, né, espiritual, eu vou dizer mais assim, mental, psicológica, emocional, tá? Eu tô colocando nessa questão. E cognitiva. Por isso que a gente tá falando de aprendizado motor, porque você gera um sequenciamento motor, que gera uma memória também, gera aprendizado. Então não tem aprendizado sem cognição. Não é? Exatamente. Por isso é multidimensional. E por que multissensorial? Porque a gente dá o quê, Adriana? Muito o quê? Muito estímulo. Muito estímulo. Estímulo? Vai lá. Visual. A gente muitos. tem muitos. Tátil. Auditivo, verbal. E o paciente recebe os estímulos, né? Então, ao mesmo tempo que você está colocando ele nesse ambiente, quando você pensa que você está colocando ele nesse ambiente diferente, desse ambiente físico, da sala, da fisioterapia, do ginásio, do consultório, da clínica, você também tem que considerar que junto com isso vem as cores na tela. Então é um ambiente
mais colorido do que aquele que ele tá, né? Mais divertido, mais interativo. Então, isso causa imersão, né? No sentido de que o paciente vai se sentir parte daquele novo ambiente. Isso mesmo que ele não esteja de óculos, mesmo que não seja uma realidade virtual imersiva. Exato. As não imersivas têm níveis diferentes de imersão, porque todos esses estímulos vão fazer com que o paciente se sinta nesse cenário. Além disso, os sons que vêm do jogo, né? Então, cada vez que ele pega uma moeda tem um plim, cada vez que ele ganha uma vida tem um som diferente, cada vez que passa uma fase tem uma comemoração, os pontos vão aparecer. Então, ganha medalha, então tem isso, tem a coisa dele querer ir pra frente, né? Ele quer aquele obstáculo, ultrapassar aquele obstáculo. Então, tem essa questão toda de calcular como o corpo vai se movimentar para o obstáculo ser ultrapassado, mas também tem a questão da competição, de querer, sim, mesmo que ele não esteja jogando com outra pessoa, com outro paciente ou com o próprio fisioterapeuta, tem a questão dele querer ganhar dele mesmo, dele querer fazer mais pontos do que ele fez da última vez, dele querer ir mais para frente, dele querer fazer melhor. Então, todos esses estímulos e outros que a gente não está, né, incluindo aqui, fazem com que você esteja colocando o paciente num trabalho que não é só motor. Perfeito. Não é só o exercício que ele está fazendo. Todos esses outros estímulos estão acontecendo ao mesmo tempo e muito diferente do que a gente consegue na fisioterapia tradicional, na cinesioterapia tradicional. Em pouco tempo, né? Porque quando você está lá na dinâmica do jogo, o que é que vai acontecer? Você não precisa estar dizendo, olha, presta atenção no seu movimento aqui, né? A coisa vai acontecer de uma forma muito natural. Então, isso faz com que o paciente ele consiga explorar o movimento de uma forma cada vez mais automática. Então, a gente consegue automatizar o gesto também por isso. Então, por isso que tem aprendizado motor, porque você tem uma repetição em cima de uma ação motora que é solicitada pela demanda do jogo, pela tarefa do jogo. Você tem um fisioterapeuta que organiza o gesto. Você tem um retorno positivo do próprio jogo, de que aquele movimento seu foi legal, você conseguiu atingir o objetivo com aquele movimento que você fez, então você tem um feedback imediato do que o seu avatar, né, o seu bonequinho lá fez. O jogo te diz se você acertou, se você errou, se você morreu, se você... Enfim. Tudo isso vai retroalimentando o sistema nervoso e vai ajudando a fazer, ou facilitando, a memória motora. E é por isso que você vai desconstruindo o movimento errado e vai construindo o movimento corretamente. Então, é muito diferente de você usar como recreação. A gente está insistindo nisso porque tem gente que acha que então o videogame é reconhecido como uma prática fisioterapêutica. Legal, então eu vou botar na minha clínica e vou colocar os pacientes para jogar. E é isso. Não é isso. Isso aí não é terapêutico. É isso que não dá certo. É isso que faz o fisioterapeuta achar que o videogame não funciona. Exato. Né? Não só o paciente, não só o fisioterapeuta, o paciente também. Claro, óbvio. Eu tô vindo aqui brincar? Né? Não é isso que o paciente quer, né? Ele quer resultado. resultado. De que fazer o exercício assim, se for efetivo mesmo, vai ser mais divertido e o paciente vai gostar mais. Então ele vai gostar de brincar. Vai ser legal, mas contanto que ali tem um fisioterapeuta treinado que esteja sabendo conduzir perfeitamente aquele exercício, né? Cada movimento, o ritmo, a velocidade, a respiração, né? A coordenação. Exatamente. Então você pensou o que você vai treinar ali? É equilíbrio? Você escolheu um jogo porque você quer treinar mais equilíbrio com aquele paciente? É disso que ele está precisando? Porque não adianta a gente pensar num jogo que seja mais legal. Não é essa a questão, exatamente. Apesar de que jogos que tenham a ver com o paciente, que estejam mais próximos da realidade dele, possam ser mais interessantes. Mas não é o jogo mais legal que é escolhido. É o jogo que tem a ver com o que você planejou para ser treinado. Sempre. Né? Porque assim, com a cinesioterapia tradicional, você não monta um circuito, por exemplo, pensando no seu objetivo terapêutico. Você não pensou no que você quer ganhar naquele momento. E por isso você colocou... Sem dúvida. Né? Então, por que o jogo, você vai escolher qualquer jogo e vai colocar o paciente para jogar? Isso não é um absurdo? Para mim é completamente então, se a gente não conseguir pensar na game terapia como a gente pensa a cinesioterapia e mais, porque com todas as particularidades da game terapia, né? Que a maioria das pessoas ainda não conhece. Então, se a gente não pensar assim,
ele não vai mesmo funcionar. A game terapia pode potencializar a favor do tratamento, mas também pode potencializar contra. Sim. Você pode estar jogando contra o seu objetivo, você entendeu? Então, isso que a Adriana falou é extremamente importante. Né? Não podemos focar vou escolher um jogo mais aqui para o paciente brincar no final. Então, isso não vai dar resposta terapêutica. E isso não qualifica o trabalho. Tá? Tem um spoiler aqui, ó. O vídeo da semana que vem, que vai entrar no YouTube, os 10 motivos pelos quais o videogame... Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos do videogame. Vamos fazer os 10 mandamentos do videogame. Vamos fazer. Os 10 motivos pelos quais o videogame não funciona. Boa, então isso, a gente listou 10 motivos, aliás 11. Mentira, Adriana, são 10, tá? 10 e tem uma surpresa, mas a gente listou os motivos principais pelos quais a gente entende que as pessoas dizem que o videogame, ou acreditam que o videogame não funciona na fisioterapia. Muito bem, esperem, esse vídeo tá lindinho, viu? A gente adorou fazer. E quem não segue nosso canal no YouTube, sigam lá, viu? Isso. A surpresa que a gente tem pra março vai acontecer lá, é bom que vocês já estejam lá seguindo. Também acessa o Telegram, gente, porque depois das lives a gente grava um áudio, a gente grava vídeo, a gente coloca conteúdo lá, a gente faz amplia alguma discussão. Tem conteúdos exclusivos pesquisa. no canal do Telegram. Então lá no link da nossa bio, aí do Instagram, tem um box pro Telegram. É um canal exclusivo para os seguidores que querem se aprofundar e ter conteúdos diferentes do que também a gente posta nas redes sociais. E o que a gente posta nas redes sociais, a gente também avisa lá que a gente está postando, para caso você não receba, porque a gente sabe que hoje as redes sociais não distribuem tudo, né? Não são nem todos os seguidores. Nem apertando o sininho, às vezes você consegue ver, viu? Nem aí do YouTube. Mas nem todos os seguidores vão receber todos os conteúdos que a gente posta. Então, o canal avisa cada conteúdo que vai sendo postado. Para quem não conhece o Telegram, é um aplicativo muito bacana, parecido com o WhatsApp, que cada vez mais pessoas estão usando. E ele tem muitas vantagens. Lá no nosso canal, quando você entra no canal, os primeiros áudios são explicando um pouquinho sobre as funcionalidades do Telegram. Então você baixa o Telegram, clica lá no box da nossa bio, né? Telegram, do link da bio, o box Telegram, você entra nesse canal. E aí os primeiros áudios explicam as funcionalidades, se você nunca usou e tem dúvidas de como ele funciona. E tudo que a gente já postou até hoje, quem entra hoje consegue acessar, diferente do WhatsApp, né? Se você entra num grupo do WhatsApp... Isso é legal. Vocês podem historiar tudo que a gente postou lá. Você só vê o que tá depois. Lá não, no Telegram fica tudo arquivado, desde quando a gente começou o grupo. Tá? Então, quem não tá ainda no Telegram pode entrar e lá a gente põe conteúdos exclusivos e faz um resumo sempre da live no final. Tá? Então, façam isso, viu? Fica lá. Então, só para continuar, que a gente estava discutindo antes, e para fechar a ideia, o que a gente está dizendo é que a gente precisa ter especificidade. É um princípio da cinesioterapia, né? Sim. Você trabalhar com um exercício que seja específico para aquilo que você quer trabalhar. Você quer trabalhar a marcha com o paciente? Ok, legal. Tem jogos de marcha. E a gente falou isso num vídeo que a gente falou como escolher os jogos, tá? Acessa lá no YouTube o vídeo como escolher os jogos. E a gente deu alguns exemplos. Um deles foi pensando na marcha. Então tem jogos de marcha, tem jogos que você pode trabalhar como se fosse um step, os jogos do Wii, tem os jogos do Xbox que podem simular padrões de marcha. Mas... E corrida estacionária. Exatamente. Então, e bicicleta também, né? Movimentos que levam a esse automatismo relacionado à marcha. Mas, para você trabalhar a marcha e começar um trabalho com o paciente que está precisando reeducar a marcha, você pode dividir isso. É um movimento mais complexo, não é? Então, você pode gerar compartimentos, né? Fases analíticas para você trabalhar. Então, trabalhar mais a coisa da flexão do quadril, flexão do joelho. Trabalhar depois o deslocamento do tronco, as estratégias do tornozelo. Trabalhar movimentos do membro superior dissociados. Então, você vai ver os jogos que podem fazer isso, mesmo não sendo de marcha. Sim. Isso é uma forma de você ser específico. Então, vamos lá, vou trabalhar com boxe, porque eu quero trabalhar dissociação de cinturas. Eu vou trabalhar com boxe. Por que não? Ah, mas isso não é marcha. Isso não é marcha. Mas isso é um padrão de movimento, é um componente do movimento da marcha.
Então você está sendo específico. E não tem como você trabalhar na cinesioterapia sem a gente respeitar o princípio da especificidade. Então esse é um princípio muitíssimo importante, tá bom? E pensando nisso, é muito importante que vocês entendam que, inclusive com os videogames, a gente consegue trabalhar questões iniciais dos componentes motores antes de evoluir para os mais complexos, né? Então essa questão, esse exemplo do boxe que Karen deu é muito explica bem, né? Mostra muito bem pra gente que o videogame não vai servir só pra gente trabalhar a parte funcional. Não é só treinamento funcional. Não é só jogar tênis, lutar boxe, ou não é só, né, ir pro esporte, que as pessoas podem pensar que os exergames são voltados só pro esporte. Pelo contrário, dá pra gente pensar nos jogos em todas as fases de treinamento. Todas as fases do tratamento. Todas. Aquecimento. Do aquecimento ao desaquecimento. Do aquecimento ao desaquecimento. E das fases mais iniciais do que você pensar que o paciente está precisando adquirir até as mais complexas. Até as mais complexas. Exatamente, certamente. Tem uma pergunta, Adri. Leia aí. Paciente de Bittencourt. Sim. Vamos lá. Paciente com sequela neurológica de acidente vascular. Qual o seu benefício com a game terapia? Ótimo. Eita. Pacientes neurológicos. Bastante coisa pra falar. Muita coisa. Pacientes neurológicos são a população que a gente tem mais evidências científicas. Exatamente. Mais Olha, AVC, Parkinson tem bastante. Mas vamos falar do seu AVC. Tem trabalhos muito legais, inclusive de professores que trabalham com a gente lá na Universidade Federal da Bahia, que também pesquisam com pacientes de AVC, tá? Então, desde pacientes que estão precisando reabilitar mais movimento de membro superior, mais movimento de membro inferior, pacientes que precisam equilíbrio de tronco, desde as fases iniciais da lesão até as fases mais, quando o paciente está num momento mais crônico, com uma alteração funcional maior. Então dá para você trabalhar sim, dá para você fazer muita coisa. Dá inclusive para usar os exergames, a maior parte dos consoles, com os jogos de exergames, usando as órteses. Sim. Então dá para fazer com muleta, dá para fazer com andador, dá para fazer na cadeira de rodas. Então dá para usar o exergame, inclusive com as órteses, inclusive com pacientes que têm necessidades de auxílio para locomoção. Exatamente. Dá para fazer. E você não precisa trabalhar com a game terapia a sessão inteira. Você pode fazer o manuseio, se o paciente precisar de algum trabalho de manuseio, para de repente inibir um pouco mais o padrão, para ajudar na função. Você pode trabalhar a imagem mental antes, então fazer a prática mental antes do gesto que você vai fazer no jogo. Quer ver um exemplo? Vou exemplificar. Então o paciente precisa fazer um alcance, ele tem que alcançar uma determinada moeda com o braço numa direção. Vamos pensar assim. Então você já trabalha mentalmente esse gesto. Olha, vamos imaginar esse gesto de alcançar aqui. Então, trabalhe esse movimento, pense nesse movimento. Semelhante ao que o Michael Jordan fazia, ele dizia que ele fazia cestas incríveis porque ele pensava no movimento antes. Então a gente faz a mesma coisa, é como se fosse a imagética. Então você trabalha antes esse componente. No jogo, isso é facilitado. Então quando você coloca no jogo, como ele vai fazer o processo de imersão, ele vai se visualizar mesmo fazendo. Então o sistema nervoso, ele meio que ele não entende que aquilo ali realmente não é real. Que aquilo é virtual. Que aquilo é virtual, entendeu? Que aquilo é artificial. Para ele está vivenciando aquilo emocionalmente, fisicamente e visceralmente, ele está vivenciando aquilo. Então é óbvio que o paciente faz a qualidade desse movimento melhor do que sem. As sinapses, os estímulos que estão vindo são muito diferentes do exercício tradicional. Eu respondi, estamos respondendo. Vai perguntar uma coisa mais específica ainda, tá? Pra gente tentar ser mais. Porque hoje a gente está sendo muito específica, tá? A gente está na especificidade, no assim, detalhe. A gente está na especificidade. Então é isso, é você ir graduando para você chegar lá no seu alvo, na sua meta. Porque se você já pega o paciente, já coloca no jogo, primeiro ele vai se frustrar. Ele vai se frustrar. E você também vai, porque você não sabe até que ponto o paciente consegue ir. E aí você coloca numa atividade muito difícil e ele não consegue fazer, poxa, você tá estragando
a possibilidade do jogo causar um efeito positivo. Porque você tá gerando as vantagens frustração. emocionais que o jogo traz. Exatamente. Que a gente tem Aí que o paciente, aproveitar. eu não quero fazer isso, não consigo. Não sei, não consigo fazer. Então, olha como Aí, você na perdeu... próxima sessão, quando você falar, tá na hora do jogo, a pessoa fala, mas precisa. Porque não foi uma coisa que onde ele se deu bem. Você não preparou. Não preparou. E aí não foi o erro, a questão aí não tá na game terapia. Não tá no uso do videogame. Tá em como você planejou o uso, em que momento você colocou. Será que você escolheu o jogo certo para aquele momento do paciente? Será que você, para aquilo que você estava pensando, você não tinha que treinar um pouco mais o movimento antes de colocar o paciente no jogo? Perfeito. A gente pensa nisso na fisioterapia tradicional o tempo todo. A gente não evolui com o paciente antes de ter certeza que não vai ser uma frustração, que não vai ser um desastre. Lógico que às vezes a gente arrisca, porque arriscar é necessário, né? E faz parte, inclusive, da fisioterapia. Você vai um pouco para lá, não deu, você volta, recua um pouquinho, mas aí você vai avançando e desafiando o paciente. O jogo também faz isso. O que não dá é para você evoluir numa velocidade que a frustração, como o Karen falou, aconteça. Ou escolher de uma hora para outra, como primeiro jogo, um jogo muito difícil. Exatamente. Né? Não vai funcionar. E isso depende de treino, depende de conhecer os consoles, depende de conhecer os jogos, depende de pôr a mão na massa. Exatamente. Uma das coisas que eu acho legal você trabalhar, eu vou voltar para neuro de novo. Vamos lá. O paciente precisa, vamos começar lá do que a Adriana falou, controle de tronco. Primeiro eu tenho que realmente trabalhar o tronco. Primeiro eu tenho que ganhar essa estabilidade, para depois eu ir para movimentos de membro superior, do que o exemplo que eu estava dando. Então, antes até mesmo do membro superior, eu preciso trabalhar o controle de tronco. Você faz os manuseios, faz as dissociações, vai lá e bota o paciente no videogame agora, para gerar o aprendizado motor em cima da posição que você já tentou ajustar, os estímulos que você já deu. Então você pode trabalhar. Aí eu gosto tanto do I. Aí eu vou ter que reconhecer que esse momento é melhor. Ganhei. O I é melhor. Ganhei. Aí você vai pegar a plataforma do Balance Board. Você vai sentar o paciente no Balance Board se você quiser mais estabilidade, em cima de um puff. Você vai colocar uma bola suíça, olha que legal. E você vai trabalhar a dissociação junto com o paciente na bola suíça, ele vai ver o jogo acontecendo. Então ele tem que fazer isso enquanto ele cabeceia uma bola. Então ele vai Pense na musculatura intrínseca do abdômen. Conseguiu ver? No controle de tronco que está sendo ganhado, na coordenação respiratória que o paciente está fazendo para o jogo. E ele tá vendo que tem alguma coisa, ele não tá só recebendo um estímulo sem entender para que é. Tem o retorno. Né? Ele está vendo o que está acontecendo a partir do movimento dele, que resultados ele está tendo. Né? Esse feedback é imediato no videogame. E você dá um estímulo. Claro que você não pode pular em cima do balance. Eu vou mostrar o balance para vocês, um minuto. A Adriana vai pegar. Então não pode pular em cima do balance, mas você pode dar estímulos de descarga de peso em direções diferentes em cima da bola. E ajudando a estruturar o tronco do paciente, ajudando a estruturar o olhar horizontal, a organizar a escápula. E você já vai depois trabalhando o membro superior. Poxa, dá pra você crescer no trabalho. Cadê, Adri? Mostra aí. Esse é o Balance Board. Ó, ele vai sincronizar com o console, aqui nesse botão. E na parte de baixo, ele tem 4 pés. Tá dando pra ver? Tá, acho que dá. Tem 4 pés. Esses sensores são sensores de pressão. Então, qualquer movimento sobre a plataforma que desloque o peso nas diferentes direções vai fazer com que essa ação seja entendida pelo jogo com o movimento que o paciente está fazendo. Essa plataforma foi desenvolvida para os pacientes, para as pessoas utilizarem, brincarem em casa em pé. Então é para ela ser colocada no chão e as pessoas jogarem em pé. Os jogos são orientados para serem feitos em pé. Ou de frente, ou de lado, alguns subindo e descendo. Ou no Wii U, que tem a propaganda do Wii U usando ele sentado. Sentado. Que pensaram depois. Pensaram depois. E aí ele sempre foi feito para utilizar ele em pé. E subindo e descendo da plataforma no jogo de step, por exemplo. Mas nunca pulando sobre a plataforma. Ela não tem amortecimento para isso, ela não foi feita para isso. Mas se você coloca uma bola suíça sobre ela, o movimento do paciente na bola vai desencadear essa pressão na plataforma que vai gerar ação no jogo.
Então, dá para fazer com o paciente sentado, por exemplo, nesse exemplo que Karen deu, que é ótimo, com a bola em cima, mas se você colocar a plataforma em cima de um puff, em cima de um banco, de algum lugar onde o paciente possa se sentar diretamente sobre a plataforma, o movimento do tronco do paciente na plataforma vai desencadear a ação do jogo, né? Então, pode ser usado com o paciente sentado ou com o paciente em pé. Só não pode pular, na verdade. A única que a gente lamenta, assim, né, com relação ao Balance Board, é que a Nintendo não produz mais, né? Então, mas a gente nem encontra no Mercado Livre, porque foi o videogame mais comercializado da Nintendo. Então, muita gente tem, isso não é difícil de achar, tá? Isso é possível de achar, sim. E ele consegue ser utilizado tanto no Wii como no Wii U. Agora, no Nintendo Switch, ele não tem retrocompatibilidade nenhuma com os antigos videogames da Nintendo. Então, eu entendo quando vocês falam, mas vai ter versão nova de videogame e os videogames novos a gente não consegue usar com os recursos que a gente tem antigos. O Wii U e o Nintendo Wii você consegue. Eles são compatíveis. Inclusive, a plataforma pode ser utilizada com os dois. Isso, eles são compatíveis, mas... as próximas versões do Switch, por exemplo, não. Mas as outras versões têm coisas muito legais. Entenderam? Que dá pra fazer coisas muito legais também. A gente vai falar um pouquinho depois dos mais novos, mas, por exemplo, o Nintendo Switch tem um jogo muito legal que a gente tá apaixonada, que é o Ring Fit Adventures. É um anel que tem um suporte. Sabe aquele do Pilates? Aquele do Pilates. Só que os controles do Switch são encaixados na lateral desse anel e os movimentos de membro superior desencadeiam a ação no jogo. Então é muito bacana, pode ser usado em cima, pode ser usado embaixo da cabeça, de um lado, do outro. Exatamente. E dá pra trabalhar controle de tronco mesmo, muitas coisas com ele. Entendeu? Na verdade, a gente tem que pensar, porque tem isso, né? Então o Nintendo Wii não tá sendo mais produzido. Então o Kinect não vem mais junto com o Xbox, tem que comprar separado, tem que ser um adaptador. Mas o novo não tem compatibilidade com o jogo antigo. Se a gente pensar que o problema é a solução, a gente pode pensar de uma outra forma nisso. Videogames existem há muito tempo. E vão existir para sempre, né? Para sempre. Alguém imagina um mundo sem videogames? Não. Então eles vão existir para sempre. Porque para a fisioterapia isso é uma ótima notícia. Porque a gente vai ter sempre essa tecnologia sendo atualizada. E cada vez mais com novidades que atendam a reabilitação. Perfeitamente. Né? Então, assim, o fato de evoluir, dessa tecnologia evoluir rápido, que faz com que os antigos fiquem obsoletos. Mas ficam obsoletos para criança, né? Para aquela criança que joga em casa, que no Natal tem um e no próximo Natal já outro. Não quer mais aquele, porque aquele já ninguém mais joga, né? Ele quer outro. Mas a gente, a fisioterapia, quer todos eles. Pode dar os antigos pra gente. E isso também é uma solução, né? Então essa coisa da tecnologia avançar muito rápido e alguns ficarem obsoletos, mas a gente ter novos, a gente tem sempre novas possibilidades. O fato dela evoluir muito rápido faz com que os videogames que já não estão mais na primeira linha sendo produzidos fiquem muito mais baratos. Porque a gente já tá... Olha, esses que a gente tá falando são videogame de 7ª geração. O Nintendo Wii, o Xbox 360, a gente já tá chegando à 9ª geração de videogames. Né? E todos, um cada vez melhor que o outro. Então, trabalhar com isso e novos roteiros, novas narrativas de jogos, só empolga, porque você tem muito mais possibilidades com o tempo, né? Vai passando o tempo, nossa, esse jogo, a realidade virtual imersiva, óculos, você vai ver videogames com óculos adaptados, né? Então, o PlayStation tem um óculos próprio dele, que é um óculos de alto desempenho. Então, é que a Adriana estava falando, essas novas tecnologias só vão vir contribuir mais ainda para fortalecer o uso da game terapia. Tá bom? A gente pensa assim. Isso, e a gente tem que agradecer por isso, né? E a gente costuma dizer para os alunos que eles falam, mas a gente vai fazer esse curso,
curso, a gente vai aprender esse método, o método que a gente desenvolveu, chama método Game Terapia 7D. A gente ensina as pessoas a transformarem videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação. Então, a gente vai aprender esse método, mas depois vai ser tão caro para comprar os equipamentos, e aí desconstruir isso é uma coisa que a gente também insiste em fazer e se esforça para fazer. Exato. Porque, pelo contrário, a gente tem alunos que fizeram o curso, a gente não cansa de repetir, fizeram o curso e montaram um serviço de game terapia nos seus consultórios, nas suas clínicas, a custo zero. Quando a gente diz zero, é zero mesmo. Então ele pôs uma mensagem no WhatsApp, nos grupos da família, dos amigos. Se alguém tiver um videogame, quiser me doar desse modelo, desse, eu tô aceitando. E as pessoas doaram, porque aquilo tá ali no canto, em casa, as pessoas não sabem o que fazer. Fala do hospital, então, Adriana. Um aluno nosso... Lá no hospital, fala então, um aluno nosso... perguntou qual era os videogames que a gente usava no tratamento com o paciente. Aí eu falei pra ele que era qualquer Exergame servia, que a gente estava comprando um para um ambulatório, né? Tava organizando a compra de um para um ambulatório, que se a gente fosse comprar, a gente ia comprar um Nintendo Wii, mas se fosse doado, a gente aceitava qualquer um. Aí ele falou, mas no Nintendo Wii tem muitos modelos? Eu falei, tem alguns. Daí ele falou, porque eu tenho um lá em casa que nunca foi aberto. Gente, na caixa, a gente falou na semana passada. Eu falei pra ele, então veja se tá lá e veja quanto custa, porque a gente tá fazendo vários orçamentos e a gente pode considerar. E aí, na aula seguinte, ele chegou com um videogame de presente. Então, o ambulatório Magalhães Neto, do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal da Bahia, ganhou um videogame de um aluno porque ele não tinha o que fazer com o equipamento. E, gente, não tava nem riscado, não tinha um arranhão. Não tava. Quando a Adriana me mostrou, eu falei assim, Adriana, deixa eu ter o prazer de abrir essa caixa, mas ela abriu. Tava lacrado, tava todo lacrado. Muito lindo, obrigada, viu? Qual é o nome dele? Então, Luiz. Obrigada, Luiz. Isso acontece. As pessoas têm, talvez você tenha. Isso. Né? Tá aí. E está subutilizado. Uma potência dessa que pode agregar tanto valor na fisioterapia e está subutilizado. Entendeu? A intenção é que as pessoas experimentem. A gente incentiva, a gente estimula que as pessoas experimentem, que as pessoas se arrisquem. É lógico que você precisa pensar sobre o recurso para expor um paciente ao uso. Claro. É óbvio isso. Mas a gente tem evidências científicas publicadas. Isso, a gente está oferecendo um monte de conteúdo todos os dias. Não é toda semana, é todos os dias. Então não tem porquê, não tem a desculpa de não conseguir começar a experimentar. Você vai querer em algum momento aprender mais a fundo, saber as diversas possibilidades de adaptações. A gente desenvolveu adaptações para quase todos os públicos, para quase todos os recursos da fisioterapia poderem ser usados juntos com o videogame. Então a gente desenvolveu muita coisa ao longo desses 10 anos. E a gente pode encurtar esse caminho, obviamente, mas dá para começar. E se você já tivesse arriscado, a chance de você querer mesmo usar é muito grande. Obrigada, Ana! Então é isso, o intuito dos conteúdos que a gente vem produzindo, desses encontros que a gente faz todas as quintas, às 20h20. Por que mesmo 20h20? Porque estamos em 2020. Isso aí. E em 2020... As lives são às 20h20. Toda as quintas. Mesmo no carnaval, não importa. A gente tá aqui. Então, é com esse intuito, né? Com o intuito de encorajar. De dizer que sim, o videogame pode ser um recurso fisioterapêutico. Pode não, ele é. De novo, reconhecido pelo acordo de 2015 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então que ele pode ser, vamos mudar, que ele pode ser considerado pelos fisioterapeutas. Isso, porque reconhecido ele já é. O COFITO já reconhece isso, gente. E as pessoas não sabem nem disso, né? Não que sabem. É um recurso reconhecido mesmo, para ser utilizado. A gente vai postar o link, tá bom? Disso. Agora, só primeiro pro pessoal do Telegram. Então, o Telegram tem prioridade. Entrem lá, viu? No link da nossa bio tem um box Telegram, clique, entrem no nosso grupo do Telegram e lá a gente posta sempre conteúdos exclusivos e vai avisando dos conteúdos diários que a gente tá postando. Adriana, eu não entendi não. Como é que entra no Telegram? Não entendi. Lá no link da bio, na bio do Instagram, na bio do Facebook também tem. Você vai clicar naquele link. Aquele Linktree, alguma coisa? Isso, você clica lá. Aí lá vai aparecer vários boxes.
azulzinho, né? Linktree azulzinho. Isso, aí vão aparecer vários box. Quando aparecerem os box, você vai clicar no box. Vai buscar o Telegram, é isso? Telegram, no box Telegram. Pá, amei a promessa, Gente. incrível. Isso, valeu. As pessoas Denise, ó. no carnaval, hein? Adorei. Estamos Denise, gostando. estou aqui lavando a louça do jantar de olho nas dicas. Ó, viu? Ótimo. Então, é isso. A gente pensa que é só daqui para frente. Quando a gente vem falando da evolução dessa tecnologia e da necessidade do fisioterapeuta se apoderar dela mesmo e começar a utilizar, a gente está pensando que se a gente não fizer isso agora, fica cada vez mais difícil acompanhar, porque ela vai evoluindo muito rápido. Então, a gente está aqui agora para tentar ajudar vocês a começarem, a dar o start, a dar o primeiro passo, a começar o uso da game terapia. Porque o que acontece? A partir do momento que você aprende, e foi assim com a gente, a partir do momento que você aprende a usar o recurso, lógico que uma possibilidade de recursos, né? Alguns videogames, alguns exergames, quando os próximos vão surgindo, a gente vai conseguindo acompanhar. Você vai ampliando, você amplifica a coisa. Lógico que a gente vai criando sempre adaptações e a gente vai sempre ensinando aqui coisas novas sobre coisas novas que vão surgindo. Mas fica mais fácil você entender como você pode utilizar as tecnologias que vão aparecendo em seguida. Exatamente. Né? Então, se não começa, vai ficando cada vez mais com menos coragem de enfrentar. A gente fala que é o monstro da montagem e da instalação do videogame. A gente vai fazer uma vez, vai fazer uma aula só como monta. Como abre a caixa. Acho que tem que começar desde aí. Tem gente que não desencaixota. Então, assim, é como se fosse um monstro mesmo, de abrir a caixa, ligar o videogame, colocar ele para funcionar. Então, essa primeira fase a gente entende que tem uma dificuldade especial. É o novo, né? O novo ele tem. Começar As e pessoas continuar, adiam né? demais, às vezes compram, tá lá. Tinha uma fisioterapeuta na live da semana passada dizendo isso. Eu tenho videogame, comprei, assisti um workshop seu. Foi isso, um workshop, Adriana, um workshop que eu fiz em Fortaleza. Ela falou, eu assisti esse workshop, comprei o videogame. A Isis assistiu e fez. Mas não tive coragem ainda de usar com os meus pacientes. Mas o que aconteceu? Aí ela falou, tá na caixa, ainda não tirei da caixa. Então, a gente precisa destruir esse monstro. É a primeira fase do jogo. O monstro da caixa. Porque não faz sentido, né? Exatamente. O recurso tá lá e é incrível, é poderoso mesmo. Com isso ele faz você atrair mais pacientes e parar de perder dinheiro com falta, com cancelamento, com abandono de tratamento. Isso aí, Os pacientes querem voltar para a próxima fase, eles querem ganhar mais pontos, eles querem a emoção da competição, eles querem conseguir superar aquele obstáculo. E tudo isso observando a melhora da disfunção, a melhora clínica, ele quer se sentir melhor, ainda que ele consiga se divertir, porque a fisioterapia precisa ser chata? Não precisa. Imagina! Né? E talvez essa seja a solução. A gente diz que talvez essa seja a principal solução, a solução que a gente tem agora na mão, para tirar essa ideia das pessoas de que fisioterapia é chata. As pessoas precisam ter vontade de ir no dia seguinte. Então precisa dizer assim para os amigos: amanhã eu tenho fisioterapia, não vejo a hora. Estão contando os minutos. Porque normalmente as pessoas falam: fisioterapia amanhã. Um esforço para sair de casa, para chegar lá, para fazer. Ainda que durante a fisioterapia tenha motivação, ainda que lá alivia a dor. E tem outras pessoas para conversar. Mas quando a gente fala de diversão mesmo, que diversão a fisioterapia traz, na maioria das vezes? Quanto de diversão? Agora compara com uma fisioterapia usando videogame. Exatamente. Veja se é comparável. Então é disso que a gente está falando, dessa potência que a gente tem, apesar de tudo, efetiva. Efetiva de verdade, evidência científica. A gente não tem dúvida. Não temos mais. Não tem mais a gente não tem dúvida nenhuma. E aí, assim, não tem como ficar guardando só pra gente, né? Ou pra algumas pessoas que têm acesso a gente, ou só na pesquisa, nas revistas, nas publicações. Fica muito escondido, né, Adriana? Eu acho que porque videogame as pessoas veem nas pesquisas, ainda não é claro de como usar. Porque o detalhamento da pesquisa... Ela não tem como, não tem espaço pra você escrever. A gente quer escrever! A gente quer pôr o detalhe do protocolo, e não consegue. Não tem. Então, nesse bate-papo, hoje com a tecnologia das redes sociais, que a gente tem essa oportunidade
oportunidade. Exatamente. Né? Que a gente teve essa chance de talvez mudar como as pessoas enxergam a fisioterapia e como os fisioterapeutas vêm fazendo os exercícios. Exatamente. Né? Então, a gente foi bem específica hoje, entendeu? A gente foi no alvo da especificidade, né? Para falar para vocês de que tem como ser específico com o videogame, é um recurso específico da fisioterapia, sim, tem como você especificamente ser divertido, né? E tem como você mudar o patamar, né? Da sua sessão, né? Mudar para um trabalho mais assertivo, mais efetivo mesmo. Então, o videogame traz isso. A gente precisa ir se despedindo, porque a live vai cair, né? Vai dar uma hora. E não deixe para a última hora para assistir o workshop. Quem não conseguiu acesso, manda um direct, que a gente pode encaminhar os links para vocês. Tá bom? Tá? Além disso, o grupo do Telegram, participem. Sim, Lúdia, eu lembro. E participem das redes, sigam a gente nas redes sociais com os conteúdos que a gente está postando diariamente. Isso aí. E não esqueçam de assistir lá no YouTube os 10 motivos pelos quais o videogame não funciona. Exatamente. Será que a gente vai convencer de que não funciona? Aguardem lá. E no Telegram, já a gente tá com vocês, pessoal do Telegram, tá bom? Foi ótimo, obrigada Obrigadão por estarem aqui num quase feriado. Exatamente. Bom carnaval pra todo mundo. Até quinta. Um beijão.